Que a graça e a paz de Jesus esteja aí com você, onde você estiver. Que essa graça lhe alcance do nosso Deus e este Santo Espírito. Hoje eu trago para você uma mensagem de salvação. Eu ia falar para você uma outra mensagem, eu havia preparado, porém o Senhor fala assim: eu não quero que você fale essa mensagem. Fale a respeito da minha salvação, pois é isso que interessa agora no momento. Diante desse fato, irmãos, que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, muitas vidas se foram, aquelas que ficaram permanecem, né? A palavra que eu dou é uma palavra de ânimo, de incentivo. Eu continuo com a minha lista de orações, orando. Tenho uma lista de mulheres que ficaram viúvas e eu oro para que Deus os fortaleça, para que permaneçam firmes, pois neste mundo nós estamos em guerra. A palavra de Deus diz que Ele nos alistou como bons soldados, valentes. Então, que nós possamos agradar aquele que nos alistou, nosso grande general, que é Cristo Jesus. Eu ouvi falar um senhor que ele estava muito doente agora nessa pandemia, mas mesmo assim resistindo, querer o fato de aceitar Jesus. É o que os crentes falam, né? Ah, você quer aceitar Jesus? Eu quero falar para você hoje que essa palavra aceitar, ela significa receber. Quando nós queremos dar algo para alguém, nós podemos dizer: você aceita esse presente? Você quer? Você aceita isso aqui? Você aceita esse celular se eu lhe der? Você aceita? A pessoa pode dizer assim ou não. Não, eu não quero. Né? Pode dizer sim, eu aceito. Você quer um pedaço de bolo? Você aceita esse pedaço de bolo que eu trouxe para você? Ah, eu aceito, eu quero. Então é isso, gente. Não fiquem com medo quando alguém falar para você assim: ah, nós temos que aceitar Jesus. Então essa palavra aceitar, ela vem receber, querer. Eu quero isso para mim. Então é isso. Independente da sua religião, independente aonde você estiver, você pode ser a pior pessoa. Jesus falou, quando ele estava nessa terra, que ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. Porque os bons, eles não precisam de médico, e sim os doentes, ele deixou bem claro isso. Então, muitas pessoas, elas querem que as pessoas vão para a igreja, que coloque logo uma roupagem. Não é isso. A salvação não é essa. A salvação, a palavra de Deus fala que é pela graça. Quero falar para você hoje que Deus, ele não vê como homem. Eu quero que você conheça essa história. Está lá em 1 Samuel 16, quando o povo de Israel, eles viviam sem rei. E certa feita, eles estavam ansiando, estavam querendo, almejando um rei para eles, como outras nações tinham um rei. E eles falaram: nós queremos um rei para reinar sobre nós. Porque as outras nações têm rei, nós não temos rei. Sabe por quê? Porque Deus queria ser o seu rei. Então Deus levantava juízes para dirigir o povo. Quando Deus fala para Samuel: unge um rei para o meu povo, porque eles estão querendo o rei. E Deus, ele faz o que a gente quer. Quando a gente busca, quando a gente pede, a palavra de Deus diz que tudo que pedimos e cremos, ele pode nos fazer. A palavra de Deus pode ser sim, não ou espere. Mesmo quando Deus fala não, ele está respondendo.
E a história do rei de Israel, Deus fala para Samuel. Samuel era profeta na época e diz: Samuel, vai e unge um rei para o meu povo. E Samuel vai à casa de Jessé, onde foi determinado que ele fosse. E Samuel Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Davi vivia no campo, cuidando das ovelhas. E Davi tinha outros irmãos, lindos, bonitos, altos. E quando Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, Samuel fala: é esse, para um outro irmão de Samuel. E Deus diz: não, Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. O homem, ele vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Então, eu quero dizer para você aí, onde você estiver, não importa aonde você esteja, você pode estar jogado numa lama, você pode estar no mundo das drogas, você pode ser o maior ladrão, a maior pessoa, a pessoa que mente, que rouba, que difama o seu próximo. Mas no dia que você ouvir a palavra verdadeira que liberta, tem o versículo que fala que conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Então, a palavra de Deus, essa palavra, sabe por que a palavra de Deus foi o livro mais perseguido de toda a história? Porque ela traz a liberdade. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não vive mais em uma prisão. Nós somos libertos, verdadeiramente nós somos libertos, porque Deus promete isso na sua palavra. Continuando, do Senhor que estava doente, acamado, o filho dele dizia assim: papai, o senhor já entregou sua vida para Cristo? O senhor já aceitou? Meu filho, esse negócio de aceitar Jesus, eu já tenho Jesus desde quando eu nasci. A palavra de Deus fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus, que era o povo judeu, não receberam. Mas todos aqueles a quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que crerem no seu nome. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, fala que se com a tua boca confessares a Jesus, confessar é falar, e no teu coração tu creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração você crê e com a boca você confessa: eu quero esse Jesus na minha vida. Então a salvação, gente, ela é isso. Não é você colocar uma roupa, colocar uma Bíblia embaixo do braço, olhar, discriminar, dizer assim: aquela dali é perdida. Aquele dali, eu não vou não falar com ele. Gente, pecado não pega ninguém. Pecado, ele é representado na Bíblia pela lepra, que daquele tempo, os leprosos, eles ficavam fora da cidade, eles não podiam ter contato com nenhuma pessoa sã. Então, o pecado, ele é representado na palavra de Deus como a lepra. Porém, hoje em dia, todos nós sabemos que a lepra tem cura. E como o pecado também, graças a Deus, o pecado tem cura. O pecado, ele não pega. A palavra de Deus fala para feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Isso significa que o homem que atenta para que Deus nos manda, para que Ele nos ordena, que nós vivamos uma vida correta, uma vida entregue para Ele direcionando a nossa vida será bem melhor. Você não teme a polícia, você não teme a Receita Federal, você não teme a Manaus Energia, não, porque na sua casa não vai ter gato,
né? Você paga suas contas direitinho, muito embora nós vivamos num país nessa situação que nós vivemos, que nem todos podem, né? Pagar uma conta, às vezes fica uma conta, você paga depois, mas o importante é você ver uma vida limpa na presença de Deus. Então, eu quero falar para você que está aí, que você diz, mas eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que nós somos criaturas de Deus, Ele nos fez, mas se torna filho de Deus aqueles que crê no seu nome e entrega a sua vida para Ele. Então, eu quero novamente mostrar para você a respeito da salvação. Nós somos pecadores e Deus é santo. A santidade de Deus, ela nos constrange, porque nós nascemos do lado errado. Nós nascemos separados de Deus pelos nossos pecados, desde lá de Adão e Eva. Quando Adão e Eva caiu da graça de Deus, eu quero falar para vocês em duas teorias. A teoria da criação e a teoria criacionista e a teoria evolucionista. A teoria criacionista fala no Gênesis, que significa inícios, que tudo começou, a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a teoria evolucionista que fala, a ciência fala, nos explica para todos nós que estudamos que o mundo veio de um grande Big Bang, de uma explosão. Diante dessas duas teorias, eu acredito na teoria criacionista, que Deus criou todas as coisas do nada. Porque Deus, ele é poderoso, ele pode fazer o que ele quer. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas vieram a existir. E o homem, quando Deus cria o homem, Deus pega do pó da terra com as suas próprias mãos e modela o homem. E nele sopra o fôlego de vida. Quando Adão e Eva caem da graça de Deus, quando ele decide se afastar da presença de Deus, Deus pega animais, como eu falo que deve ter sido ovelhas, mata esses animais. Esse animal que morre, ele tem o seu sangue derramado. Isso representa o sangue de Jesus derramado na cruz diante de todos, há 2021 anos atrás. Então, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Eu não posso ser salvo pelas minhas obras. Eu não posso pegar tudo que eu tenho, eu dou aos pobres e eu morro, eu vou ter a salvação. A salvação não é isso, gente. A salvação, ela é pela graça de Deus. Quando Adão e Eva pecam, Deus faz roupa de pele de animais para cobrir o pecado do homem, para cobrir a vergonha do homem. Então, ali naquele ato, naquele momento, teve o primeiro derramamento de sangue inocente. Uma ovelha inocente dá o seu sangue, derramar o seu sangue para cobrir o pecado do homem, o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Eu não creio que nós viemos de um Big Bang. Uma explosão, ela destrói, ela não constrói. E Deus, ele é poderoso, ele faz, com a palavra dele, ele pode. Deus é Deus. Ninguém fez Deus, porque se alguém tivesse feito Deus, ele não seria Deus. Então, a salvação, falando da salvação, nossos pecados nos separam do nosso Deus, que é santo. E o amor de Deus, ele é persistente, ele nunca quer deixar o homem. Deus não tem alegria na morte de uma pessoa que não tem Cristo na vida. Deus, ele muito se entristece. Deus não quer. A palavra de Deus diz que ele está dando tempo. Ele está dando muito tempo para que nós venhamos a nos converter dos nossos maus caminhos. Então, Jesus, ele não veio à toa. Ele não veio à toa que, eu vou morrer. Não, teve um propósito. Ele veio derramar o sangue dele por nós. Ele passou humilhações, rasgaram a roupa dele. Jesus estava em pele e nu. Sendo Deus, ele se humilhou até essa morte de cruz. Foi terrível. Leiam essa história. Essa história fala nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
ele morreu por mim e por você, para que nós possamos ser salvos. Os seus soldados, os soldados opressores na época, eles rolaram a pedra para colocar no túmulo, para se cumprir a profecia lá de Isaías, que já profetizava que o Messias ele viria, que ele ia sofrer. Jesus ele não trouxe um reino para ser aqui nessa terra logo naquele momento, mas ele vai voltar. A palavra de Deus diz que Jesus ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar vida, vida eterna, vida em Cristo. Nós temos vida eterna. Quem convida Jesus para ser o Senhor da sua vida, mesmo que feche os seus olhos na morte, ele vai ter a vida eterna para sempre com Jesus Cristo. Nós vamos ter uma vida feliz. Jesus ele está preparando tudo de melhor para nós. Nós cremos nesse reino, ele vai vir e ele está próximo de vir. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E João 10,10, Jesus fala isso, ele prova que ele tem poder sobre a morte. E Romanos 5,8 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. E que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus, ele quer dar vida para você hoje, ele quer dar vida para mim, ele quer dar vida, independente de onde você estiver. O caminho foi aberto, o preço está pago. Só é você ir no banco e sacar o cheque da sua salvação. Jesus, ele quer lhe dar vida. Ele não quer que nós vivamos com medo. Através de Jesus, entre o céu e o inferno há um grande abismo. A Bíblia conta da história de Lázaro, que um certo dia Lázaro, ele morreu. Ele era um mendigo, ele comia, os cachorros lambiam as suas feridas. E existia um rico. Morreu o rico e morreu o Lázaro. O rico, a Bíblia conta, gente, essa história é verdadeira. A palavra de Deus, ela fala que ela é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente habilitado para toda boa obra. E o rico foi para o inferno. E lá no sofrimento dele, ele dizia, Deus manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, eu quero água, minha língua está queimando. Jesus dizia assim, não, entre o céu e o inferno há um grande abismo. Os que estão aí não podem passar para cá e os que estão aqui não podem passar para lá. Para isso, tenho meus profetas na terra. Nós ganhamos uma nova vida. Quando a gente faz essa pequena decisão, eu quero Jesus na minha vida, eu quero, Senhor, eu te quero na minha vida. Você tem que falar para alguém, falar, porque a Bíblia diz que tem que ter testemunhas. As pessoas têm que testemunhar. A Bíblia, Jesus, ele compara a salvação como casamento. O casamento você não casa escondido. O casamento você quer mostrar, fazer uma festa, chama assim a salvação eterna em Cristo Jesus. Ele quer festejar. A palavra de Deus diz que há festas no céu quando uma pessoa decide querer Jesus na sua vida. Então, nós não podemos temer a morte, nós não podemos viver com medo. Nessa pandemia, as pessoas vivem com medo, as pessoas têm medo de dar uma carona no seu carro, elas têm medo de tocar em qualquer lugar. As pessoas vivem com medo, temendo a morte, temendo um vírus. Nós temos que temer, temos sim que tomar os nossos cuidados, as nossas precauções, a nossa higienização. Nós temos que ter amor pelo nosso próximo para que não contamine as pessoas. Quando eu chego em casa, eu deixo tudo fora, lavo as coisas, tomo um banho. Nós devemos ter os cuidados da mesma forma como nós temos que ter esse cuidado. O cuidado de obedecermos ao Senhor, de querermos estar com Ele, conhecer a Ele. Nós conhecemos Ele através da leitura da Palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração com você, daí do outro lado, onde você estiver. Não importa onde você está, não importa a sua situação. Você pode estar cheio de dívida, você pode estar querendo tirar a sua própria vida, você pode estar desejando a morte, ou você pode estar lutando pela vida. Você pode estar num leito de hospital, você pode estar bom, ou você pode estar almejando grandes projetos na sua vida. Deus, Ele quer estar perto de você, Ele direcionando. Ele quer fazer parte do seu momento de alegria.
Eu quero fazer uma oração hoje com você. A palavra de Deus fala em Efésios 2, 8 e 9, diz assim, que pela graça de Deus sois salvo mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de você, isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. É aquilo que eu falei, você pode dar, eu vou dar tudo para os pobres, a salvação não é isso, a salvação ela é pela graça, ela é pela fé no Filho de Deus, ela é em você entregar a sua vida a Cristo, independentemente da situação que você esteja, Ele vai ajeitar a sua vida, Ele vai colocar nos trilhos, Ele vai consertar. É fácil? Não é doloroso? Muitas vezes sim, porque nós vamos ter que deixar o nosso eu e vivermos na direção dele. Mas com ele tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então, hoje, neste dia, eu quero fazer a oração com você, a oração de entrega da sua vida, para que Cristo reine na sua vida, para que Ele seja o seu Senhor e você não venha temer mais a morte. A nossa vida ela é muito breve nessa terra. A palavra que eu trago para você hoje, essa palavra de ânimo, o evangelho significa boas notícias, isso é uma boa notícia. Assim como a lepra representa o pecado e tem cura hoje em dia, graças a Deus, Jesus Cristo, Ele é a cura do nosso pecado, dessa lepra que atingiu toda a humanidade. Tem cura, nós temos a nossa cura, a cura verdadeira é Cristo na nossa vida. Vamos fazer a oração neste momento. Amado Deus, soberano Pai, Senhor da glória, Deus, eu reconheço na minha vida que eu preciso de Ti, eu preciso entregar a minha vida para o Senhor, ser o meu Senhor e meu Salvador e meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, Pai. Porque quando eu partir desta vida, eu quero estar contigo. Perdoa meus pecados, Senhor. Me direcione, me dê ânimo, me dê forças, me dê sabedoria. E eu quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Eu creio em tudo isso que foi falado aqui nessa mensagem. É uma mensagem de fé, é uma mensagem de vitória, é uma mensagem de vida. Então, Senhor, escreva meu nome no livro da vida. E seja o meu Senhor. Eu entrego a minha vida hoje a Ti, Deus, para eu não temer mais a morte e nada o que venha a me causar medo e nem dano algum. É isso que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus Santo e Poderoso, Teu Divino Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Recapitulando o que nós aprendemos hoje. Você ganhou, se você fez comigo essa oração, a palavra de Deus diz que que Ele nos dá do seu Santo Espírito, Ele coloca o Espírito dele em nós. E é por isso que quando nós não tomamos essa decisão, nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Pode até fazer por um período, depois você pode voltar a não fazer mais, a abandonar. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá força, é Ele que nos direciona, Ele que nos capacita, Ele é o nosso consolador. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, nós reconhecemos que somos pecadores, que nós precisamos dele, e nós fizemos essa entrega, essa decisão. E a palavra de Deus diz que nós ganhamos a vida eterna. Mateus 10:32 diz que nós já não podemos mais morrer porque somos... Mateus 10:32 diz assim, que se me negares diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que mais nós ganhamos fazendo essa decisão? A Bíblia diz que nós não podemos mais morrer, porque somos semelhantes aos anjos, filhos da ressurreição. É mediante essa decisão, nós ganhamos a nossa vida eterna. Você ganhou sua vida eterna. E onde você está? Se você fez essa oração, você coloca aí na descrição desse vídeo
que eu vou orar por você. Eu quero orar por você. E também, recapitulando o que eu falei anteriormente, que é quando Samuel foi na casa de Jessé, né? Eu falei irmão de Samuel, não, gente, é irmão de Davi, que Samuel viu bonito e Davi era o menor de todos, e Samuel julgou pela aparência. E não era irmão de Samuel, é irmão de Davi, que eu quero. Outra coisa, falar para você, recapitulando, Deus, ele quer estar conosco não só nos nossos momentos de vitórias, de alegrias, mas ele também quer estar no nosso momento de tristeza, porque a nossa natureza aqui nessa terra, nós teremos aflições, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, entregue para mim as cargas de vocês, troque a carga pesada que você está carregando, entregue para mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Outra coisa que eu falei para você é da história de Lázaro e do rico. O rico, ele não foi para o inferno por ele ser rico, não. Deus, ele ama a riqueza. Deus, ele é o dono de toda a riqueza. Ele quer dar riqueza para a gente, sim. E não foi por isso. É simplesmente porque o rico, ele não tinha o temor de Deus. Ele não tinha Jesus na vida dele. Então, esse foi o fato do rico não ter ido para o céu, né? A Bíblia fala esse fato, essa história verdadeira. Então, meus irmãos, e você, meu amigo, minha amiga, querido, querida, se você fez essa oração, coloque na descrição do seu vídeo, compartilhe essa mensagem da salvação, para que outras pessoas possam ver essa mensagem de cura, e para que o YouTube reconheça e recomende para outras pessoas esse vídeo. Sempre eu vou estar colocando aqui, postando os vídeos a respeito do evangelismo, né? Da salvação em Cristo Jesus. Então é isso, fique na paz e que todos vocês tenham vitórias em tudo aquilo que fizerem, tá bem? Amém?